Esses dias eu passei do supermercado para umas compras rápidas. Aí eu sigo por uma leva ou por outra e passo por um cara, sei lá, seus 50 anos, aquelas camisas polo com cavalo grande no peito, sabe quais são? Conversando com o casal. O problema dele não são as ideias, o cara dizendo, né? O problema é o jeito de falar. Já fui andando mais devagar com o carrinho, parando mais ali nas prateleiras, me esticando, sabe? É importante a gente ouvir. Talvez o cara fosse dono do supermercado, tinha no mínimo cara de classe média bastante alta aqui do Rio de Janeiro. As ideias são boas. Se você presta atenção, ele está certo. Eu teria adorado se ele pudesse se estender um pouco mais, explicar que ideias são essas boas, que o jeito de falar do presidente Jair Bolsonaro tanto atrapalha. Mas boa parte das conversas sobre política são assim, né? Digo, quando a gente passa na rua, quando prestamos atenção no papo da mesa ao lado no restaurante, naquela época em que íamos aos restaurantes, as conversas são assim. Quando você para perceber, não tem muita informação, tem impressões. Ontem realizamos uma parceria com o grupo Derrubando Muros, uma live sobre como funciona a indústria da desinformação. Como é que gente, às vezes muito bem educada, é ainda assim enganada, ou se deixa enganar. Estavam lá 3 pessoas que entendem muito do assunto por ângulos diferentes. Por nenhuma ordem específica, estavam lá Vera Magalhães, âncora do Roda Viva e colunista do Globo e da CBN, Pablo Hortelado, professor de Políticas Públicas da USP, e Marco Aurélio Rudiger, diretor do DAPP da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria falar para vocês de um pouco do que eu aprendi. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio, né? Gratuito de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui é o ponto de partida. O que são as ideias certas? Tratar um torturador como herói? Querer impedir que assassinatos por policiais sejam investigados? Demitir 2 ministros da saúde que são médicos nos primeiros meses da pior pandemia em um século? Porque vem cá, fora isso, quais são as ideias de Jair Bolsonaro? Ideias mesmo. O que ele pensa sobre educação? Seu projeto educacional para o país é criar 2 ou 3 escolas militares para o país todo? O que ele pensa sobre infraestrutura, sobre comércio exterior? Vem cá, quem sabe me dizer qual é a política industrial do governo brasileiro? Gente, uma das características básicas de Jair Bolsonaro é que ele não tem ideias. Ele não parece ser alguém muito preocupado em sequer compreender como é que um país complexo funciona. Esse, na verdade, é um governo com poucas políticas públicas. Muito poucas. A indústria da desinformação, isso foi algo que o Pablo Hortelado lembrou muito bem. Ela não se baseia apenas na mentira. Na verdade, apesar das fake news, e elas existem, a maior parte do material de desinformação que circula não é mentira, é propaganda. Ou seja, é opinião disfarçada de notícia. E como toda propaganda, ela atinge a pessoa pelo lado emocional. Vocês percebem? As ideias deles são boas. Quando alguém diz isso, não está falando das ideias. Aquele cara, talvez um pequeno ou médio empresário, em pânico, por conta da paralisia econômica, por conta do espectro, do fantasma da pandemia, se vê emocionalmente representado pelo presidente da República. Ele não quer fechar, ele quer abrir, quer que as pessoas circulem. Na verdade, o que ele quer mesmo é uma outra realidade. Mas enfim, essa é outra história. Não é muito diferente da emoção que vem do cara da periferia, que não tem escolha que não trabalhar. Talvez um eletricista, talvez um motorista que precisa pegar um ônibus para vir para as áreas ricas da cidade, cujo filho, se tanto, tem um celular de tela pequenininha para acompanhar as aulas virtuais. Se tanto. O que ele sente?
que ele sente que para o patrão que trabalha online e pode ficar em casa sem perda salarial, é confortável falar fica em casa. Ele não pode. Isso dá raiva, sabe? Não tem vacina, o hospital público está lotado, a morte dá medo. Bolsonaro, para ele, acena com um remédio barato que cura tudo. E ainda por cima está lutando para o templo ficar aberto. Não tem nada a ver com razão. Não tem nada a ver sequer com escolaridade. É emocional. O Marco Aurélio Rudiger, que tem o pulso político das redes sociais como ninguém, mostra algo muito claro. A pandemia está no seu pior momento. Vocês acham que isso abala as convicções do pedaço bolsonarista das redes sociais? Não abala em rigorosamente nada. Está lá, tem aquele tamanho, é sólido, tem claro respeito pela sua liderança e absolutamente nada ameaça o grupo. É uma fidelidade canina ou bovina que só uma sensação muito forte de pertencimento pode criar. E cria. É isso que a lógica das redes produz. Do outro lado está a maioria é amorfa. Uma gelatina. Gente de todo tipo que não se entende, em muitos casos, está mais disposta a ficar brigando entre si, atacando uns aos outros por falta de pureza ideológica, do que se consolidando para enfrentar um alguém que gostaria de se tornar ditador. Se o problema é emocional, a única maneira de trazer mais gente para o lado da democracia é por empatia. Uma empatia que gente demais na massa amorfa não tem qualquer vontade de dar. Vera Magalhães lembrou do Capitólio, do 6 de janeiro, da invasão do Congresso americano por trumpistas. A briga pela democracia, ela não está ganha. E muito possivelmente não vivemos ainda o pior momento. A máquina que desinforma captura, seduz, encanta, dá propósito de vida, faz você parte de uma luta maior. Do outro lado é só divisão.